Olá, vamos então com o nosso primeiro vídeo com conteúdo da playlist Paratitla, Leituras de Direito Romano. Lembrando que essa playlist tem a intenção de passar a todos uma visão dos conceitos e categorias fundamentais do direito romano justinianeu a partir da leitura das próprias fontes do direito romano, fazendo um resumo delas e seguindo a sequência preconizada pelo próprio Justiniano em 533 para o estudo do direito romano. Para mais detalhes, vejam o vídeo anterior. Vamos ao conteúdo. E como eu disse no vídeo anterior, nós faremos isso a partir, num primeiro momento, da leitura das Institutas de Justiniano, o mais legítimo manual de direito romano que foi promulgado em 533. Vamos a ele. Antes do primeiro título, isso é algo bastante interessante, as edições das Institutas, elas começam com uma constituição do imperador Justiniano, uma norma promulgada pelo imperador Justiniano, preliminar às Institutas. É conhecida normalmente como preâmbulo das Institutas. Aliás, não só com as Institutas, Justiniano fez isso. Há uma norma preliminar também, aliás, mais de uma preliminar ao digesto. Por exemplo, em 530, Justiniano, numa norma, fixou os parâmetros de elaboração do digesto, e depois em outra, em 533, já pronto o trabalho, ele promulga o digesto. E também com relação ao Código de Justiniano, que foi promulgado em 534, ele também tem uma constituição preliminar. Institutas tem uma constituição preliminar do ano 533. Essas constituições preliminares, elas não são um mero enfeite dos textos legais que elas antecedem, textos legais que sucedem essas constituições imperiais. Elas têm funções equivalentes a algumas funções muito importantes hoje para os nossos textos legais. Por exemplo, em primeiro lugar, essa constituição inicial preliminar das Institutas, assim como do digesto e depois do Código, elas funcionam como uma exposição de motivos. É o momento do imperador dizer o porquê elaborou aquele determinado texto, eventualmente como elaborou, quem elaborou. Só que mais, além de servir como uma espécie de exposição de motivos, essa constituição preliminar também é importante porque ela fixa, essa e outras, acabam fixando o momento de promulgação do texto, o momento de entrada em vigor do texto, a autoridade competente, ali no caso, claro, com o imperador Justiniano, mas é dito aqui claramente, e tem um paralelo interessante com a legislação moderna, competente para a promulgação daquele texto, e também o destinatário daquele texto. Então, é possível estabelecer alguns paralelos interessantes entre essa constituição preliminar das Institutas e textos modernos. Vamos ver, para começar, o início e o fim dessa constituição preliminar. Acompanhe na tela aqui a partir da minha tradução das Institutas. Depois, claro, podem consultar outras, qualquer tradução das Institutas séria traz essa constituição preliminar, mas para quem quiser tem lá a minha tradução com muitas notas, depois com mais material. Mas vamos à tradução que eu fiz aqui na tela. Então, reparem que logo aqui no começo do texto, bom, aqui, preâmbulo de confirmação das Institutas. Aqui a primeira linha é uma referência, uma menção direta
a Jesus Cristo. E aqui, para quem não sabe ainda, vale dizer que Justiniano ele era cristão e há uma nítida influência na legislação justinianeia do cristianismo. No cristianismo, a partir do século IV depois de Cristo, em especial, influenciou muito o direito romano, e isso será objeto de um texto específico, de um vídeo específico. Mas então a menção a Jesus Cristo aqui não é ao acaso. Mas vejam depois, é mencionada a autoridade competente para a promulgação do ato, e não poderia deixar de ser o imperador César Flávio Justiniano. Então aqui nessa parte inicial nós temos a autoridade competente. Reparem que textos legais nossos também indicam a autoridade competente para a promulgação. Vejam como um exemplo, eu vou fazer aqui paralelos com o Código Civil brasileiro. Por exemplo, no caso do Código Civil brasileiro, a autoridade que promulgou vejam aqui na tela, o Código Civil nosso foi, lá em 2002, no ano 2002, o então presidente, Fernando Henrique Cardoso. Então aqui o fato de Justiniano se nomear aqui no começo não é nada impróprio, e fazemos isso até hoje na nossa legislação. Também nesse começo, Justiniano indica o destinatário imediato do texto das Institutas. A juventude desejosa de estudar as leis. Seria como se ele dedicasse o texto aos alunos primeiranistas dos cursos de direito. Aqui cabe uma observação. Não obstante ele diga isto, as institutas, elas fazem um conjunto com o digesto e com o código, e elas têm força de lei. Então, embora elas tenham sido elaboradas visando o aluno do primeiro ano do curso de Direito, elas têm um valor, uma vigência que extrapola isso. Elas não são, elas são obrigatórias para todos aqueles que estavam sob o jugo do imperador romano. Então, tem o mesmo valor e vigência do que o digesto e o código. Então aqui ele indica aqui o destinatário imediato, mas no fundo a vigência atinge todas as pessoas. Esse é o começo. Agora vejam lá o final do texto. No final do texto há uma espécie de cláusula geral bastante comum em constituições imperiais. Então aqui eu traduzi por, vejam, promulgada, o texto latino aqui era data. Então data, alguns traduzem como dada, a Constituição dada na verdade esse data equivale a uma indicação de data de promulgação. Data de promulgação. Então olhem lá. Promulgada no 11º dia antes das calendas de dezembro. Havia uma especificidade aqui dos calendários romanos, eu expliquei aqui, ou seja, em 21 de novembro. Então indica a data da promulgação. Em Constantinopla, ou seja, indica o local da promulgação. Depois, algo comum para datação, sobre o 3º consulado de Nosso Senhor Justiniano. Então, nós temos aqui a indicação do local de promulgação e da data de promulgação. E mesmo essa referência aqui final sobre o 3º consulado de Nosso Imperador Justiniano, todos esses elementos têm um paralelo interessante com os nossos códigos hoje. Vejam mais uma vez o Código Civil. Ali no final do Código Civil, em qualquer edição de Código Civil que vocês tiverem à mão vai aparecer isso, nós temos ali Brasília, 10 de janeiro de 2002, 181º ano da independência,
14º da República. Então reparem, olha a tradição aqui dos textos jurídicos, que esses três elementos são elementos que se mantêm até hoje. A indicação do local da promulgação, da data da promulgação e uma referência aqui política. Então, elementos importantes. E aqui nessa Constituição não consta, mas Justiniano também se preocupou em indicar a data em que teria vigência, estaria em vigor as institutas. Ele fez isso em uma outra Constituição Imperial, que é chamada de Constituição Tanta 23. E ele diz que as institutas de Justiniano entrariam em vigor em 30 de dezembro de 533. Então nós temos uma promulgação em 21 de novembro. Aqui começa o que nós juristas chamamos de um período de vacatio legis, em que o texto já integra o ordenamento jurídico, mas é um momento em que ele ainda não é obrigatório para as pessoas. E ele entra em vigor em 30 de dezembro de 533. Óbvio, aqui nós temos... Aqui, quando falamos em período de vacatio legis, nós temos como um paralelo o regulamento, a previsão do artigo 8º da Lei Complementar 95 de 1998. Vou colocar aqui na tela para vocês. Então, é muito comum essa preocupação com o início da vigência, o momento a partir do qual o texto legal ele passa a ser obrigatório, o momento a partir do qual o texto legal passa a estar em vigor. A vigência de textos menos complexos hoje ela é imediata. Textos mais complexos se aguarda normalmente se espera um prazo maior para adaptação social. Códigos hoje, o normal seria um prazo de 1 ano aproximadamente. Aqui as institutas tiveram um período de vacátio bem curto, aproximadamente 1 mês. Então aqui nós temos já paralelos bem interessantes com o direito moderno. Agora vamos ver alguns trechos dessa Constituição Imperial e o que ela trata. Vejam aqui, bem rapidamente, eu só vou pincelar alguns pontos por conta do tempo aqui do vídeo. Vejam aqui, no começo dessa Constituição Imperial, Justiniano diz: a majestade imperial não precisa não somente estar ornada com as armas, mas também armada com as leis. Ornada com as armas, mas também armada com as leis. Aqui, quando ele fala em ornada com as armas, nitidamente por trás nós temos uma referência a Virgílio na Eneida. Não por acaso, Virgílio, poeta latino, ele junto com Homero, são as duas referências não jurídicas das institutas. Virgílio, por exemplo, ele é citado nas institutas 1, 2, 2, um pouco mais para frente. Então aqui, no fundo, licença poética, ele puxa um pouco uma ideia, esse jogo de palavras inicial devia ser muito tradicional à época. Virgílio era o grande poeta latino. Então é uma referência aqui não ao acaso. No fragmento seguinte, Justiniano começa dizendo: com a graça de Deus. Então, Justiniano, mais uma vez, enfatizando, deixando bem explícito que ele era cristão. Então, ele diz assim: com a graça de Deus, completamos esses 2 percursos com o mais assíduo trabalho e suma providência. E ali para frente, ele faz referência à sua grande primeira conquista territorial. Uma característica do governo de Justiniano foi tentar restaurar a extensão territorial máxima do Império Romano, a época áurea do Império Romano. Ele começou isso
pelo norte da África. Então essa referência aqui à África não foi ao acaso. Mas a extensão territorial máxima do Império Justinianeu, ela não tinha ainda sido atingida. Lembrem-se que essas institutas são de 533 e só aproximadamente 20 anos depois Justiniano consegue reconquistar as partes principais do ocidente da Europa, principalmente a região onde hoje está a Espanha, Itália. Essas regiões só foram consolidadas, o domínio sobre elas, em 554 aproximadamente, mais ou menos 20 anos depois. Então, Justiniano aqui indica esse começo de conquistas dele, mas essas conquistas seriam consolidadas com o tempo, com 2 décadas de governo. No próximo fragmento, Justiniano, no fragmento segundo, Justiniano traz algumas ideias interessantes. Ele, no fundo, ele faz referência à primeira edição do Código e à elaboração do digesto. Então, olha lá, e tendo nós elevado a um elegante conjunto harmônico, as antes confusas, muito sagradas constituições imperiais, aqui é uma referência ao Código, que é a terceira parte, tradicionalmente indicado como terceira parte do Corpus Iuris Civilis. Agora dirigimos nosso cuidado também à vasta obra da antiga jurisprudência. Estava já nesse momento, e como que andando por um espaço sem limites, já cumprimos, com o favor celeste, a audaciosa obra. Olha que interessante, nesse momento ainda não tinha sido promulgado o digesto. O digesto foi promulgado em 16 de dezembro, mas ele já dá a entender aqui que a obra já estava concluída. Então as institutas, elas foram elaboradas em um momento em que tanto o código quanto a novela, elas já estavam, tanto o código quanto o digesto, eles já estavam prontos. Por isso que as institutas, e essa era a ideia de Justiniano, funcionam como um elemento de ligação entre esses dois textos mais complexos. As institutas são mais simplificadas e os outros dois textos eles são mais aprofundados. Isso foi proposital por parte de Justiniano. Aliás, ele diz isso explicitamente, nós vamos ver num vídeo subsequente. Terceiro fragmento. E quando essa obra foi, com o beneplácito de Deus, concluída, convocados o magnífico varão Triboniano, lá na frente, e ainda os varões Teófilo e Doroteu, aqui ele indica quem elaborou, quem foi responsável pela elaboração das institutas. Na prática foram 2 professores de direito e não poderia deixar de ser assim, porque se trata de um manual. Teófilo e Doroteu, das 2 principais escolas de direito à época. Teófilo era nitidamente mais próximo a Justiniano e era professor em Constantinopla, que era a capital do império. Mas à época, a principal escola de direito não estava em Constantinopla, estava em Beirute. E em Beirute, atual Beirute, o principal professor era Doroteu. Então foram chamados os professores, um professor de cada uma das 2 principais escolas de direito à época, presididos por Triboniano. Triboniano aqui faz um papel, não é equivalente, mas na nossa legislação ao ministro da Justiça, vamos dizer assim. Ele um pouco coordena os trabalhos. Só para fazer um paralelo que eu já estou fazendo, no Código Civil, a época de promulgação, o ministro da Justiça era Aloysio Nunes Ferreira Filho, então seria o Triboniano do Código Civil. E Triboniano é o equivalente ao ministro da Justiça, mais ou menos. Ele tinha funções maiores, na verdade, mas equivale a como se fosse um ministro da Justiça. Pouco provável que ele próprio tenha escrito, ele deve ter dado palpite, mas pouco
provável que ele tenha escrito muito das Institutas. Isso ficou a cargo mesmo de Teófilo e Doroteu. Teófilo e Doroteu. Depois Justiniano prossegue. Aqui depois vocês podem ler com calma, mas aqui do trecho seguinte eu destacaria uma frase do meio. Olhem aqui. E porque em tempos anteriores dificilmente resultava que as normas jurídicas do imperador fossem, pelos anteriores estudantes, lidas antes de passado um quadriênio de estudos. Aqui alguma coisa interessante. Justiniano, ele valoriza o estudo direto das fontes. E o que ele critica aqui é que não havia esse estudo direto das fontes. É muito curioso que ainda hoje, em algumas universidades, eu vejo, por exemplo, em Direito Civil, muitos estudantes estudando Direito Civil com base em manuais ou com base nas aulas dos professores, mas utilizando pouco ou tendo pouco na mão o texto do Código Civil. É claro que não dá para estudar Direito Civil só com o texto do Código Civil, não é isso. Mas também estudar Direito Civil sem estar ali na mão a todo instante com o Código Civil é, no mínimo, uma atrocidade. Então essa sugestão de Justiniano é muito interessante e muito salutar, aliás, um conselho que se poderia dar até hoje, é fantástico. Continuando, eu já passei bastante do tempo, esse vídeo ficará um pouco mais longo, mas depois os seguintes eu prometo que eu farei mais curtos. O quarto fragmento aqui da Constituição, eu vou sistematizar um pouco mais. O quarto fragmento da Constituição Preliminar. Ordenamos que as citadas institutas fossem divididas em 4 livros, então são 4 partes. Depois em vídeos específicos eu vou explicar por quê, porque são 4 livros, mas são 3 conceitos chaves, e isso não é ao acaso. Mas nesses livros nós temos os primeiros fundamentos, prima elementa de toda sabedoria jurídica, ou falando de um outro jeito, os conceitos-chave de todo o direito justinianeu. No sexto fragmento ele indica a base fundamental de composição, a inspiração maior para a composição das institutas. E a base, da onde eles tiraram a maior parte dos conceitos, foi de um outro manual antigo, do século II depois de Cristo, um manual muito famoso chamado Institutas, de Gaio. Então, Gaio foi um importante jurista do século II depois de Cristo que elaborou um manual que gozava de fama enorme ainda em época justinianeia. Hoje nós temos um manuscrito com um texto quase que completo das Institutas de Gaio e nós podemos ver o quanto Justiniano ou a equipe coordenada por Triboniano se inspirou para elaborar o seu manual ali no século VI. E depois aqui, só para terminar, é interessante no último fragmento a menção de Justiniano. E assim, aprendei essas nossas leis com o máximo esforço e com entusiasmado estudo. Aprendei essas nossas leis com o máximo esforço e com entusiasmado estudo. Ora, por que eu não deixaria essa mesma frase como um pedido também para vocês? Estudem, leiam o direito romano com máximo esforço e entusiasmado e fazendo isso com entusiasmado estudo. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. No próximo vídeo vamos começar com o primeiro título das institutas e daí eu faço vídeos um pouco mais compactos. Esse daqui eu acho que eu me empolguei um pouco, mas o direito romano é divertido mesmo. Para mais detalhes, leiam o texto que eu traduzi ou qualquer outra tradução que tenham à disposição do próprio texto do Justiniano. Abraço a todos.